Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os meus colegas, julgadores, a digna procuradora regional eleitoral, os advogados aqui presentes e servidores da casa. Eu participo a todos que, em razão da ausência justificada do digno colega desembargador Pedro Sakamoto, em razão de um trabalho no interior do Estado, na qualidade de corregedor, está adiado para a próxima sessão os processos pautados de 2.7, que é o 41.859, o 2.8, que é o 41.337, o 40.997, 2.9, e o 9996, que é o 2.10. Também anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista da colega doutora Vanessa, o processo de número da pauta 2.1, que é o 47.957, é uma continuação em julgamento, que está pendente para colher o voto da colega terceira vogal, e os demais aguardam. Vamos ver aqui a pauta, está sem barra de declaração, porque os outros processos de coro qualificado. Aí eu vou invertendo a pauta, 2.5 em mesa para julgamento do relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior, embargo, declaração, recurso eleitoral, ação de investigação da Justiça Eleitoral, conduta vedada a agente público, propaganda política, propaganda institucional, abuso do poder político da zona eleitoral de Sinop. É a coligação Sinop Pode Mais, que está em parte embargante, também tem um polo ativo ainda dos embargos, Rosana Tereza Martinelli Gilson de Oliveira, e na parte embargada, o Gilson de Oliveira e Rosana Tereza Martinelli. Nesse caso, não aparecer, com a palavra o digno relator. A doutora Vanessa está ausente. Eu indago aos eminentes pares, por hora eu suspendo esse julgamento anunciado, sobre a ata da sessão de terça-feira. Algum apontamento? Se não houver, considero aprovado. Há uma continuação do julgamento, algum outro processo, por gentileza? Acho que esse aqui pode julgar pela... Dá para julgar. Eu vou colocar em mesa uma continuação, julgamento, pedido de vista do doutor Ricardo. Doutor Ricardo, que falta colher o voto. Eu estou me referindo ao 2.2, o processo 48.111 da pauta. Sim, já começou o julgamento. Então, falta colher o voto só do doutor Ricardo, que pediu vista, que é o primeiro vogal. O relator, no mérito, ele negou o provimento. A colega Vanessa acompanhou o relator. O doutor Antônio inaugurou a divergência e deu o provimento. O doutor Luiz Aparecido Bortolucci acompanhou o relator. Da mesma forma, o desembargador e a minha pessoa também, na qualidade de presidente, também acompanhei. Então, falta só colher o voto do digno colega. Senhor presidente, eu também estou acompanhando o relator nesse processo. Então, está acompanhando o relator, concluso o julgamento. Então, o tribunal, por unanimidade, afastou a prejudicial de nulidade da sentença, e, no mérito, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Os outros 3 processos são delas, não é? Qual a informação que você tem? Ela vai vir? Eu acabei de falar com ela falou que já saiu. Eu suspendo a sessão por 5 minutos.
Retomando os trabalhos, coloco em mesa para julgamento o doutor Ulisses Rabaneda, o número 2.3, atendendo o pedido de preferência. Essa é uma continuação em julgamento. O recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, como também abuso de poder político, utilização de bem público, propriedade particular, Santo Antônio Leverger. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. A parte recorrida é Valdir Pereira de Castro Filho, Franciele Magalhães de Arruda e Pedro Fernandes de Melo. O relator é o doutor Antônio Veloso, que deu provimento em relação ao vereador Pedro Fernandes de Melo para cassar o seu diploma e negou provimento em relação ao prefeito Valdir Pereira de Castro Filho e a vice-prefeita Franciele Magalhães de Arruda. O doutor Mário Roberto Cono de Oliveira abriu a divergência negando o provimento. O desembargador Pedro Sakamoto acompanhou a divergência. Nisso pediu vista o colega doutor Ulisses e os demais colegas aguardam o voto de vista. Com a palavra. O colega está informando que o 2.4 também é a mesma matéria, é a mesma parte, e como ele pediu vista de ambos, ele proferirá um voto único para os dois processos. Com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, pedi vista desses autos objetivando melhor analisar o caso concreto que apura suposta utilização de bem público em propriedade particular em período vedado, o que, segundo o recorrente, configuraria a conduta vedada a agentes públicos previsto no artigo 73 da Lei das Eleições. Rememore-se que o caso concreto trata-se da utilização de uma máquina retroescavadeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger em propriedades particulares no ano das eleições. A ação, em primeiro grau, foi julgada improcedente. Haviado o recurso, o relator, por seu turno, entendeu que a utilização do referido bem, na ocasião, deu-se amparada pela exceção prevista no artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504/97, negando provimento ao apelo em relação ao prefeito e candidato à reeleição. Contudo, em relação ao candidato a vereador Pedro Fernando Melo, vulgo Perozão, entendeu o relator caracterizada a conduta vedada prevista no artigo 73.4 da Lei das Eleições, ocasião em que deu provimento ao recurso cassando seu diploma. Por outro lado, o eminente juiz-membro, Dr. Mário Cono, secundado pelo eminente desembargador Pedro Sakamoto, entenderam pela improcedência da ação também em relação a Pedro Fernando Melo, desprovendo os recursos. Pois bem, eu estou citando o artigo 73 da Lei de Regência e digo, é incontroverso nos autos a utilização gratuita de uma retroescavadeira pertencente ao município de Santo Antônio de Leverger em propriedades particulares no ano 2016, o que configura distribuição gratuita de benefícios em ano eleitoral. Pela leitura do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições, duas condições precisam ser simultaneamente atendidas para que esta distribuição gratuita pudesse se considerar lícita, a saber, a. Que seja objeto de programa social previsto em lei. B. Que esse programa social esteja em execução orçamentária no exercício anterior. Neste passo, não encontrei na espécie lei autorizando ou criando qualquer programa no município de Santo Antônio de Leverger para, em propriedades particulares e de forma gratuita, se prestasse serviços de abertura, manutenção e recuperação de estradas, obras para a melhoria da convivência em situações de seca e estiagem, ou fomento à produção dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária por meio da melhoria nas condições de logística e escoamento da produção. Com todas as vênias ao entendimento do eminente relator e dos eminentes vogais que o acompanharam, o simples fato do município ter sido beneficiário de doação do governo federal de uma retroescavadeira no ano de 2012 não isenta a necessidade, para excepcionar a regra do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504/97, de edição de lei para a concessão de qualquer benefício em ano eleitoral. A propósito, a Portaria 30, de 23 de abril de 2014, editada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, utilizada pelo doutor relator com status de lei para fazer incidir a exceção,
possui a seguinte ementa, aspas, orienta a disponibilização de informações à sociedade quanto à utilização de equipamentos doados aos municípios no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Consta do artigo 1º da Portaria 30 MDA. Artigo 1º. Esta portaria tem por objetivo orientar a disponibilização de informações à sociedade quanto à utilização de equipamentos doados aos municípios no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 2, em atendimento aos princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal e visando o controle social. Fecho aspas e continuo. Portanto, este ato administrativo de caráter orientativo não pode, com devido respeito àqueles que pensam o contrário, ser equiparado à lei stricto sensu. Por outro lado, ainda que hipoteticamente referida portaria fosse admitida como lei autorizadora, restaria ainda a necessidade de que o programa estivesse em execução orçamentária no exercício anterior, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto. A esse respeito, constou do voto do eminente relator, aspas, a finalidade da retroescavadeira é prestar serviços para pequenos produtores rurais, mas permaneceu na Secretaria de Obras e no DAI, Departamento de Águas e Esgoto, realizando serviços na zona urbana e em evidente desvio de finalidade, como mostrarão as testemunhas abaixo. Cito reticências e continuo citando o eminente relator. O secretário traz um fato novo, no sentido de que a máquina, desde quando veio, já realizava os trabalhos para os produtores rurais, mas como a prefeitura não tem máquina, ela também fazia os serviços urbanos. Além desse fato não ter sido objeto de alegação da parte requerida, com o que seria seu ônus provar, não há nos autos qualquer documento que comprova a utilização da máquina em períodos anteriores, mas apenas no ano de 2016. Há nos autos ofício datado de 10/10/2014 e 10/3/2015, solicitando os serviços, mas não há prova documental que comprove a realização dos serviços. Fecho aspas. E continuo. Se é certo que a máquina estava alocada em serviços outros, com características de desvio de finalidade, conforme anotou o douto relator, não menos correto é que a correção do erro se deu no ano eleitoral, não por coincidência. Consta ainda dos autos o depoimento em juízo do senhor Isaías Vieira Pires Júnior, secretário de Agricultura, que corrobora a tese de que a máquina somente em 2016 passou a atender serviços na área rural. E aqui estou citando um pequeno excerto desse depoimento, cita a Vossas Excelências, aspas. Disse a testemunha que no ano 2016, após tomar posse, fiz a solicitação verbal, tendo em vista que a máquina se encontrava na Secretaria de Obras, que tinha alguns problemas mecânicos, que nós arrumamos ela e no dia 20 de abril começamos o atendimento. Fui procurado por uma comissão de trabalhadores rurais para fazer os serviços, porque nós já tínhamos feito esse serviço há algum tempo atrás, e a gente deu esse andamento, que inclusive já havia solicitações anteriores pendentes na secretaria. Continuo. Não há, pois, qualquer comprovação de execução orçamentária daquilo que constava na portaria no exercício anterior. Em verdade, os recorridos sequer demonstram a existência de dotação orçamentária nos anos de 2015 e 2016 a dar suporte à execução desse tipo de serviço, tudo a demonstrar não haver, na espécie, razão para aplicar a exceção legal em detrimento à regra. Deste modo, a distribuição de benesses como utilização de equipamento público para atender interesse particular em período vedado, sem que esteja cobertado por um programa social em execução em ano anterior, afasta a exceção do parágrafo 10º, incorrendo seu autor e ou beneficiário em infração ao artigo 73 da Lei das Eleições. Estou citando um precedente, presidente, vou deixar de ler. E continuo. Este o quadro, entendo que restou caracterizado o seguinte: Valdir Pereira de Castro Filho. Como destacado pelo relator, era o prefeito do município, tendo participado do ilícito, amoldando-se sua conduta ao disposto no artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504/97. Franciele Magalhães de Arruda compôs o polo passivo da ação somente em razão da unicidade da chapa, não havendo nos autos elementos que indiquem sua participação na conduta vedada, sendo, no caso, mera beneficiária. Pedro Fernando Melo, vulgo Perozão, vereador eleito, apesar de não haver prova de ter tido qualquer poder na disponibilização do bem aos munícipes, teve participação direta na coordenação dos trabalhos da máquina em propriedades particulares, conduta que se amolda ao artigo 73.1 da Lei 9.504/97. A condenação dos recorridos, pois, é de rigor.
A prática de conduta vedada não autoriza automaticamente a aplicação das graves sanções de cassação de registro ou diploma. É preciso, para estas sanções, a demonstração de que a gravidade das circunstâncias foi apta a abalar a isonomia e igualdade de chances protegidas pela norma. Nesse sentido, o TSE já assentou, quanto ao tema, que o bem jurídico a ser protegido com a proibição do abuso é de titularidade coletiva, sendo suficiente para demonstrar o liame entre a prática da conduta e o resultado do pleito, a sua gravidade e aptidão para macular a igualdade na disputa. No caso em mesa, apesar de comprovado o ilícito, não vislumbro gravidade suficiente para a cassação dos diplomas, quer pela diminuta quantidade de benefícios e de beneficiários, bem como da pouca repercussão local comprovada nos autos. Registro por pertinente que a diferença de votos entre o prefeito eleito e o segundo colocado foi de mais de 3.000, o que revela ipso facto que a conduta vedada apurada e comprovada nesses autos, apesar de tendente a afetar a igualdade de chances, de fato acabou não maculando de forma determinante o bem jurídico, o que desautoriza a ruptura da vontade popular. Contudo, a aplicação de multa é de rigor. Estou citando a resolução e a lei, e já encaminhando ao final, presidente, digo, no caso concreto, frente à utilização de bem público de valor de mercado considerável, bem ainda ser a única máquina à disposição do município, atendendo pessoas gratuitamente em período próximo às eleições, conjugado com o alto valor da hora-máquina desse tipo de equipamento, entendo razoável ao então prefeito candidato à reeleição, Valdir Pereira de Castro Filho, aplicar multa no valor de R$ 31.923, ou seja, 6 vezes superior ao mínimo legal. Por esses mesmos vetores, bem ainda em razão da sua presença no local dos fatos, coordenando os trabalhos do operador da retroescavadeira, o que revela, bem por isso, culpabilidade mais acentuada, aplico a Pedro Fernando Melo multa no valor de R$ 42.564, ou seja, 8 vezes superior ao mínimo. Quanto a Franciele Magalhães de Arruda, por ser mera beneficiária, aplico-lhe a multa no mínimo legal. Diante do exposto, pedindo vênia ao douto relator, eu dou parcial provimento aos recursos para o fim de reconhecer a prática de conduta vedada nos moldes da fundamentação acima, bem como aplicar multa a Valdir Pereira de Castro Filho no valor de R$ 31.923. A Pedro Fernando Melo, multa no valor de R$ 42.564. E a Franciele Magalhães de Arruda, multa no valor de R$ 5.320,50. É como voto, presidente. Então, eminentes pares, o que faltam votar o doutor Ricardo, a doutora Vanessa e a minha pessoa. Nós temos aqui, por hora, o 2.3, onde é um recurso do Ministério Público contra o prefeito, o vice e o vereador. O relator deu parcial provimento. Ele condenou a cassação do diploma do vereador e negou provimento em relação aos outros dois protagonistas mencionados. O doutor Mário Cono, que abre a divergência em seguida após o voto do relator e o Ganuto, nega provimento. Tá? Aí vem o colega que pediu vista, o doutor Rabaneda, o doutor Rabaneda, ele dá provimento parcial, mas para aplicar a multa aos 3, ou seja, ao prefeito, ao vice e ao vereador. Em relação ao outro recurso, o 2.4, que é o recorrente à coligação, né? O digno relator, o senhor negou o provimento, não é isso? Em relação ao 2.4. É a mesma situação. Está o prefeito e o vice. Sim, obviamente exato. que o senhor já tinha absolvido lá, o senhor absolve aqui, certo? O senhor nega provimento, correto? O relator negou provimento. E aí nesse caso, ele foi acompanhado pelo doutor Mário Cono e pelo desembargador Pedro Sakamoto. Aí, em relação a este processo, para mantendo a coerência no anterior, o doutor Rabaneda, ele dá provimento parcial, não é isso? Parcial, porque era para caçar. Nesse outro não tem o vereador. Senhor presidente, não tem o vereador, só tem o prefeito e o vice. E nesse caso, o senhor aplica a multa. Correto? Eu posso fazer só um esclarecimento? Pode não. A questão é a seguinte, são dois tópicos. Por quê?
o parágrafo 10 fala que tem que ter uma lei específica, autorizativa. Eu considerei a portaria, porque a portaria fala assim, o artigo 4º, ela fala assim, olha, prioritariamente será utilizado nas seguintes hipóteses. Enquadraria, a portaria. Né? Essa portaria do MDA, do Ministério, né, que doou a máquina para o município, e ela fala o seguinte, olha, prioritariamente nas seguintes atividades, essa e essa. Realmente não há uma lei municipal, mas há um ato administrativo do governo federal, né, ou disciplinando a utilização da máquina. Então, assim, prioritariamente... Prioritariamente era para na zona rural, para fazer limpeza, fazer açude, na época de seca. Então, assim, só que eu considerei esse ato normativo à guisa de lei. Em relação à execução orçamentária, né, já havia dotação orçamentária, ela já estava trabalhando desde 2012. Né? Porque, assim, nos autos, o argumento, eles falam que desde 2014... ou antes, ela trabalhava na zona rural. Só que, assim, não ficou comprovado. Mas, assim, eu entendi como elas trabalhavam anteriormente, ela já tinha, o município, esse termo execução orçamentária, já tinha a máquina, ela já fazia o serviço. Tá? Então, eu considerei nesse sentido, que eu falei. A terceira, eu falo dos itens, tá? Eu falo dos itens lá, aí eu falo assim, ó, o terceiro argumento é que há uma norma autorizativa da utilização da máquina, norma em sentido lato. Tá? Que foi objeto de doação e restrição quanto à utilização. Porque, assim, nos casos assim, que a prefeitura ela adquire uma maquinária, ela faz uma lei, tá? A questão ela fica mais assim, envolta no âmbito do município. Nesse caso, foi a União, Ministério do Desenvolvimento Agrário, PAC 2, doou a máquina, ela estava em desvio de finalidade, que era para ser aplicada para os pequenos agricultores, estava na cidade, o que ele fez? Não, vai atender. Foi em período eleitoral? Foi, deixei claro isso. Né? E a execução, a dotação orçamentária, ela já estava lá, por isso que eu atendi nesse sentido lato. E o que eu fiz? Em relação ao vereador Pedro, conhecido por Perozão, né? eu julguei improcedente o pedido em relação ao prefeito e o vice, e o Perozão, ele foi pego lá na hora. Ele era motorista, ele é motorista, né, da prefeitura, ele desincompatibilizou para concorrer à reeleição do cargo de vereador, mas só assim que ele estava utilizando, assim, ele estava em desvio ali, e eu tendo proveito, que ele que ensinava pro operador da máquina como que era fazer o serviço, era assim, no outro dia ele levou os galões de combustível. Presidente, é isso, só isso, essas três ponderações. Eu agradeço o adendo, o voto já proferido. Eu consulto a colega doutora Vanessa como vota. Votar nos dois, tá? Só um minutinho. O senhor vai votar ainda. É verdade, é porque a vista foi antecipada, né? Perdão. Não. O senhor... Peraí, perdão. Não. O senhor... Eu estou com a... Só um minutinho. Eu estou com o negócio errado aí. O 2.3... É verdade, desculpe, aqui a ordem é o senhor que vota, doutor Ricardo. Nos dois processos. Primeiro o senhor vota no 2.3. Como eu disse anteriormente, a situação que nós temos em relação a esse 2.3, o relator deu provimento parcial para condenar o vereador e absolveu o prefeito e a vice-prefeito. O doutor Mário Kono negou provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo desembargador Pedro Sakamoto. O doutor Ramaneda, ele dá provimento, mas para aplicar a multa aos três. Tá? Aos três. Obviamente que ele também está dando parcial provimento, mas para aplicar a multa. Em vez de condenar, no caso, o vereador, como fez o digno relator, para caçar o diploma, ele está aplicando a multa aos três sujeitos da relação jurídica processual. Como o senhor vota? No 2.3 primeiro. Sim, senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto do relator, como também dos demais vogais que votaram agora, inclusive o voto do Dr. Ulisses Rabaneda,
E eu vejo a seguinte questão. Também entendo, na linha que o doutor Ulisses decidiu, que a portaria do Ministério da Agricultura não é norma, estrito sensu, suficiente para autorizar um programa social, sobretudo para exceção do parágrafo 10º do artigo 73. Entendo que a conduta vedada é uma norma imperativa para o agente público que está pleiteando a reeleição, no caso, ou um cargo público. E essa exceção, o agente público tem que tomar todas as cautelas para que ele possa usufruir dessa excepcionalidade do parágrafo 10º do artigo 73. De modo que também entendo que está caracterizado aí a conduta vedada aos agentes públicos. Todavia, em relação aos agentes públicos e em relação à beneficiária também. Todavia, eu vou divergir do doutor Ulisses e acompanhar o relator em relação à cassação do vereador. Acompanho o doutor Ulisses, antes até na parte que é comum, acompanho, portanto, o doutor Ulisses em relação à aplicação de multa ao prefeito, ao vice-prefeito, nos patamares fixados por Sua Excelência. Todavia, em relação à cassação do vereador, Pedro Fernando Melo, entendo que a culpabilidade dele foi mais exacerbada. Porque ficou caracterizado aí que a utilização dessa máquina em uma propriedade particular, no período eleitoral, por um candidato a vereador, se para o prefeito eu concordo que a conduta não tem o condão por si só de desequilibrar o pleito, o mesmo eu não posso falar em relação ao vereador. E de modo que, em relação ao vereador, eu acompanho o eminente relator pela cassação do mandato dele e a aplicação de multa. Da multa em relação ao prefeito e ao vice-prefeito. Exato. O relator vai manter o voto? Doutora Vanessa? Senhor presidente, eu tenho aqui ouvi também atentamente a todos os votos e eu tenho algumas questões aqui que eu gostaria de pontuar para justificar meu voto. Essa questão da execução orçamentária, porque isso eu tenho visto em diversas demandas aqui, que é a dificuldade da comprovação do programa, que essas benesses têm que estar inseridas dentro de um programa social e em execução orçamentária no exercício anterior. E essa execução orçamentária, a gente não prova só a máquina estava sendo utilizada, então estava em execução orçamentária. Até mesmo porque essa máquina ela estava sendo utilizada anteriormente em desvio de finalidade, quer dizer, para outra função. Não é o mesmo programa social, você utilizar em obras na cidade e depois utilizar em benefícios de pequenos produtores. Então, são programas sociais. Se estiverem inseridos em algum programa social, são programas sociais distintos e que têm execuções orçamentárias próprias. Então, tem que ficar comprovado que essa benesse ela tem execução orçamentária e não é um simples que ela vem sendo utilizada sem nenhuma outra prova de que vinha sendo utilizado nesse tipo de programa, né? Então, por essa razão, eu entendo que eu vou acompanhar parte, né, igual o doutor Ricardo proferiu o voto, embora eu não tenha assim, ainda muitos elementos de quantos votos teve esse vereador, mas tudo indica que pela quantidade de pessoas atendidas e uma votação em um pequeno município tenha sido realmente expressivo, né? Então, eu vou pedir vênia aos demais e acompanhar doutor Ulisses e doutor Ricardo. Na verdade, ficar com o resultado do voto do doutor Ricardo.
no 2.3, a senhora está votando, acompanhando o relator para caçar o vereador e, ao mesmo tempo, a senhora acompanha o doutor Rabaneda, que abriu a divergência, né, quanto a esse aspecto da aplicação da multa em relação aos dois, prefeito e vice-prefeito. É isso? E aí, no 2.4, para ver a coerência, obviamente, do voto, a senhora está também acompanhando o doutor Ulisses, que aplicou a multa aos dois, respectivamente, é o prefeito e o vice-prefeito, que já foi acompanhado pelo doutor Ricardo. O relator, nesse 2.4 do recurso da coligação, o relator Mário Kono e Sakamoto desproveram o recurso. Então, a senhora está provendo o 2.4 parcialmente para aplicar a multa aos dois. É isso? Eu também ouvi atentamente o voto proferido neste plenário e afigura-me que é a decisão mais justa ao contexto do presente, de ambos os processos, em relação ao 2.3, acompanhar o relator, né, no que diz a condenação do vereador, a cassação do seu diploma, e também ao colega doutor Ulisses, quanto à aplicação da multa ao prefeito e vice-prefeito. Obviamente que, em razão disso, em relação ao processo 2.4, eu acompanho também a divergência aberta inaugurada pelo doutor Ulisses Rabaneda. Ou não? Senhor presidente, me permita só um acréscimo. O artigo 73, parágrafo 7º da Lei das Eleições, diz que toda conduta vedada também se caracteriza um ato de improbidade administrativa, de modo que eu gostaria de sugerir à Corte que fosse encaminhada cópias ao Ministério Público Estadual. Estou observando aqui, e frente até as ponderações de Vossa Excelência, do Dr. Ricardo e da doutora Vanessa, mas até por coerência, utilizei a diferença de votos para entender pela não cassação do prefeito, mas entrando aqui no nosso sistema de divulgação de resultado das eleições, eu observo que entre o vereador, e aqui tratando exclusivamente do vereador, né, que teve 422 votos e foi eleito, e o primeiro suplente teve 373 votos, de fato, é uma margem apertada frente ao contexto do caso concreto. Então, com essas considerações de Vossas Excelências, eu vou modificar o meu voto no sentido de na dosimetria da pena, aplicar, sim, ao vereador a cassação, porque frente a este contexto que, de fato, eu não tinha observado, não foi só tendente a afetar a igualdade, não. De fato, resta violado de maneira grave a isonomia. Então, eu vou reformular meu voto nesse sentido. Eu vou proclamar o resultado, primeiramente, do 2.3. O tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, obviamente, eleitoral, cassar o diploma do vereador Pedro Fernandes de Mello, nos termos do voto do relator, terceiro, quarto, quinto e sexto vogal. Sexto vogal. Em relação à multa, aplicando a multa ao prefeito e ao vice, doutora Vanessa, a senhora também acompanha o Rabaneda, né? Então, tem um voto, dois. Doutor Ricardo? Acompanha também. Aplicação da multa no 2.3. Eu também acompanho. Então, aí, aplicou a pena de multa ao Valdir Pereira de Castro Filho e Franciele
Magalhães de Arruda. Tá? Nos termos do voto do terceiro, quarto, quinto e sexto vogal. Aplicou multa para o Pedro Fernando também. Mas ele foi cassado. Ele aplica, mas ele não, aí não tem a maioria. Ele queria 3 votos só. Mas 4 aplicaram multa. Vocês aplicaram também a multa ao vereador, o Pedro? Então, aplica cassação e multa ao Pedro Fernando de Mello. Muito bem, essa é a conclusão. Coloca aí. Vencido vencido o primeiro e segundo vogal que negou o provimento ao recurso. Vou signar isso aí, 2.3. Agora vamos à proclamação do 2.4. O tribunal, por maioria, proveu parcialmente o recurso para aplicar multa ao senhor Valdir Pereira de Castro Filho e Franciele Magalhães de Arruda, nos termos do voto do terceiro, quarto, quinto e sexto vogal. Vencido o relator, o primeiro vogal e o segundo vogal. Essa, portanto, fica a proclamação. O redator original continua sendo o digno relator. Então, é só a proclamação desses 2 processos, respectivamente, o 2.3 e também o 2.4. Na sequência, eu trago à mesa para julgamento o embargo de declaração do Dr. Antônio Veloso Pereira Júnior. É uma embargo de declaração, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, conduta vedada a agente público, propaganda política, propaganda institucional, abuso do poder político, autoridade e realização de show de comemoração no campus da UFMT em Sinop. Não há manifestação do Ministério Público, o senhor está com a palavra. Há uma prejudicial na nulidade da sentença, ausência de desconsórcio passivo necessário e mérito. Senhor, por gentileza. Senhor presidente, são 2 embargos de declaração, tá, com pedidos de efeitos infringentes, opostos pela coligação Sinop Pode Mais e Rosana Tereza Martinelli, juntamente com Gilson de Oliveira. O acórdão 26136, sessão de 16/5/2017, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a prática de conduta vedada incerta no artigo 73, parágrafo 10, com aplicação de penalidade de multa do valor de R$ 91 mil, conforme a ementa, o relator era o doutor Rodrigo Roberto Curvo. Vou poupá-los da leitura. Nas razões, a coligação Sinop Pode Mais sustenta, em síntese, que o acordo embargado apresenta omissão em relação à análise do abuso de poder político e econômico sobre outra ótica, pois, embora tenha reconhecido a prática de conduta prevista no parágrafo 10 do citado artigo, não analisou o oferecimento de vantagens à população em ano eleitoral. Aponta ainda a existência de contradição entre a fundamentação utilizada e a conclusão adotada, porquanto o precedente colacionado aplicou não apenas a penalidade de multa, como também a cassação dos registros de candidatura, o que é reforçado pelo quantum fixado por esse tribunal. Então, alegando que o precedente que o relator invocou, ele também cassou o registro de candidatura. Por outro lado, Rosana Tereza e Gilson aduzem existência de omissão porque não houve manifestação em relação ao litisconsórcio passivo necessário em relação aos agentes públicos. Por quê? Porque ela era a vice-prefeita e não houve a participação do secretário nos autos. Os embargos são tempestivos, foi certificado o decurso do prazo, a Procuradoria Regional Eleitoral devolveu os autos sem manifestação. É o relatório, senhor presidente. Já passo desde já a questão da nulidade da sentença por ausência de formação de desconsórcio passivo necessário.
nós estamos em série de embargos, né? Tem que analisar a causa dos embargos, das hipóteses, não um rejulgamento de matéria, né? Assim, não é embargos do embargo. acordo? Do acordo? Exatamente. Então, Mas ela aviou essa preliminar. tudo bem, mas aí ela não, essa matéria já não foi objeto do recurso? Ela está trazendo como nova, inovando? Aham. Muito bem, então em frente. Então, o que aconteceu? É aquele entendimento que nós temos, que ela fala o seguinte, ela fala, olha, eu era vice-prefeita, eu não participei dessa conduta. Mas os autos ficou demonstrado que ela tinha uma postura... Ela estava lá. Eu julguei esse. Exatamente, doutor Luiz, ela estava lá. Então ela teve essa participação mesmo porque ela estava lá. E assim, alega-se que foi da universidade, a universidade que fez os atos e tal, mas houve apenas uma cessão de espaço, ela coordenou, mas a vice-prefeita ela estava lá. Então eu faço a dissociação, porque ele cita aquele caso do Jampruca, né, aquele famoso caso do Jampruca tal, que nós aqui no nosso tribunal nós temos feito essa dissociação de que nem todo caso é desconsórcio necessário para justamente amoldar essa situação de desconsórcio facultativo. Eu acho que todos nós estamos de acordo, eu, por esse motivo, rejeito essa argumentação. Tá bom? Vou passar a Todos os colegas estão de acordo? Prossiga agora a matéria de fundos, se é que existe. Então, em relação ao primeiro lugar, no inciso 1, aí na página 2, embargos opostos pela coligação Sinop pode mais. O que argumentou? O oferecimento não analisou o oferecimento de vantagens à população em ano eleitoral, para ver se configura ou não o abuso de poder político e econômico. O acordo embargado, após divergência instalada pelo vogal Dr. Ulisses Rambadez dos Santos, foi pela prática da conduta vedada do artigo 73, parágrafo 10. Tá? Então, o Dr. Ulisses, ele como vogal, ele instaurou essa divergência. Tá? Embora a embargante assevere que o voto vista tenha citado parte da sentença proferida pelo juiz de Paranatinga, que ao impedir a realização... pelo juiz, ao impedir a realização de choro artístico em ano eleitoral, defendeu que tal evento configuraria abuso de poder, pois não tem fundamentos outros senão a promoção pessoal do chefe do executivo. Mas meu entendimento é de que não houve nos autos a demonstração da existência de gravidade suficiente para caracterizar os propalados abusos de poder econômico e político. Na verdade, como se extrai do aludido voto, a prática configurou a referida conduta vedada do parágrafo 10, sujeita a pena de multa pela inexistência de demonstração de outros motivos a aplicar a sanção de cassação de registro. É certo que o vogal ele citou na sua fundamentação trechos da sentença com o objetivo de amoldar ao parágrafo 10. Contudo, como salientou no julgado precedente aqui, ele fez a dissociação. Né? Fez a dissociação. Olha, nem sempre é necessário a aplicação da cassação de mandato. E ele não está vinculado a concordar com todos os pontos contidos na sentença, de modo que, ao analisar as peculiaridades do caso, chegou a decisão diversa no que diz respeito às sanções a serem aplicadas e aos seus limites, dentro do que autoriza a lei e a jurisprudência. Ademais disso, a primeira embargante não se desincumbiu do dever de demonstrar quais foram os benefícios eleitorais trazidos pelo evento aos segundos embargantes, que pudesse caracterizar o referido abuso, não tendo havido, por exemplo, a comprovação da existência do show de referências às eleições ou a candidatura desse. Citei um julgado aqui. As sanções devem ser sopesadas de acordo com o caso concreto, assim autoriza a Justiça Eleitoral as decisões, tá? E por mais que a parte discorde dos motivos, o acordo embargado explicou claramente as razões. No que se refere ao julgado oriundo do Tribunal Eleitoral de Minas, parece-me que foi utilizado tipo de óbiter. Inclusive, grifou a parte no que se referia à observância da proporcionalidade. Repita-se que foram aquilatadas as sanções para trazê-las à hipótese adequada, concreta. Tá? Em suma, por isso, em relação a esses fatos, eu conheço rejeitos em embargo de declaração oposto pela coligação Sinop
pode mais ante a inexistência de omissão ou contradição no acordo embargado. Em relação a esse tópico, tá? Posso prosseguir, tá? São 2. Em relação já a Rosana Teresa Martinelli, Gilson de Oliveira, e ele argumenta o seguinte, que essa vedação do parágrafo 10 não atinge os destinatários que sejam pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado sem fins lucrativos, mas apenas os eleitores, e que o caso não é a de doação de benefícios, porque o show em que pese ser contratado pelo município foi realizado e repassado pelo FMT. Assim, ela tece o argumento acerca da omissão. Apesar dessas alegações, o certo é que a UFMT atuou como interposta pessoa para que o evento fosse ofertado à população sinopense, o que é irrefutável diante do contrato de prestação de serviço artístico firmado com a Prefeitura. Para os fins do 73, parágrafo 10, que é evitar a distribuição de bens, valores ou benefícios em anos eleitorais e garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos participantes do pleito eleitoral, não há diferença entre o fato de o show ter sido contratado diretamente pela Prefeitura ou ter patrocinado o show contratado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Tanto faz esse caso. No caso, os elementos deram razão à afronta perpetrada contra o referido artigo, e o show foi de acesso gratuito, cerca de 5.000 pessoas, com o cantor Guilherme Arantes. E ainda a existência de candidatura da vice-prefeita ao cargo de prefeito, que contava com o apoio, então, do chefe do Poder Executivo Municipal, e a circunstância desse evento ter sido realizado em ano eleitoral. Não há, então, com base nisso, a alegada omissão, por isso também com esse rejeito os embargos. É como voto, senhor presidente. O relator, como todos observaram, e isso já há um consenso em relação ao primeiro aspecto, ele afasta a prejudicial. E quanto à matéria de fundo, ele está rejeitando os 2 argumentos que foram postos nesse recurso. Todos estão de acordo? Eu proclamo o resultado. Então, o tribunal, por unanimidade, afastou a prejudicial de ausência de litisconsórcio passivo necessário e, no maneiro, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Não há parecer. Por favor, excluir essa última frase. Uma sequência em mesa para julgamento, eu trago 2.6, é o 175, número do processo, é um recurso eleitoral, uma ação de impugnação de mandato eletivo, convenções, registro de candidatura fictícia para preenchimento de cota de gênero. É com muita tristeza, novamente, que nós estamos trazendo a julgamento essa matéria, né? Recorrente ao Ministério Público Eleitoral e a parte recorrida é Rosa Maria Alves Andrade, Valquíria Verlindo de Quadros, Adelar Marcante, a Cleiton Antônio Fidelis, Vilma Felipeto, Reginaldo Mato dos Santos, Rafael Souza Barra, Leonívio, Josédina Maria da Silva, Oliveira, Flávio e outros. A parte recorrida é a coligação no trabalho e desenvolvimento. O parecer é pelo provimento do recurso, a fim que seja declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo à COR para regular a tramitação do feito. No mérito, pelo desprovimento da resignação. Com a palavra digna, relatora, a doutora Vanessa. Senhor presidente, esse processo aqui, diferentemente dos demais, tem todos os litisconsórcios no polo. A questão toda não é essa. A questão é que nesta AIME o juiz não permitiu a dilação probatória, né? Julgou antecipadamente a lide e depois, no final, quando analisou pela improcedência, disse que, por ausência de provas, julgou improcedente, né? Então, a resignação é em razão da nulidade, porque não foi permitida a produção de provas. Nós já temos outros julgados nesse sentido. E é só para declarar a nulidade da sentença e retornar o feito para regular processamento.
O parecer está mantido no sentido, né, no primeiro momento do parecer, é para acolher a matéria da prejudicialidade e, consequentemente, anular o ato sentencial que é objeto de resignação. E todos estão de acordo, os eminentes pares? A matéria parece que é bastante tranquila. Então, eu me permito a proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto da douta relatora em consonância com o parecer ministerial. Antes de encerrar, eu quero convidar a todos, a todas, e aqui inclusive os advogados presentes, que amanhã, neste plenário, haverá uma palestra sobre lei da ficha limpa e o seu impacto no processo eleitoral do corrente ano, né? Palestra essa que será proferida pela doutora Roberta Gresta, que é doutoranda em Direito Político na Universidade de Minas Gerais e é mestre também em Direito Processual pela PUC, daquele estado mencionado. Então, todos sintam convidados e para estarem presentes aqui amanhã às 14 horas. Né? Eu quero também lembrar os eminentes colegas que na segunda-feira nós temos uma sessão extraordinária. Nós temos uma pauta longa, talvez esse ano é uma das pautas mais longas até o presente momento. Podemos, obviamente, ter outras, quando do registro. Mas começará excepcionalmente às 16 horas. Eu gostaria que, impreterivelmente, nós realmente dermos início aos trabalhos às 16 horas em plenário, né? Para que possa haver uma otimização do nosso trabalho, já que a pauta é extensa. Isto falando em termos de matéria eleitoral, né? Então, eu agradeço a todos e uma feliz término de tarde e início de noite, e uma abençoada noite. Declaro encerrada a presente sessão.